Você já ouviu falar em homeschooling ou ensino domiciliar? Se você tem interesse em saber mais sobre o assunto, fique comigo que eu vou te contar agora alguns detalhes importantes sobre esse tipo de educação. O homeschooling surgiu nos Estados Unidos por volta da década de 70 e só 20 anos depois é que ele veio para o Brasil, tomando um pouquinho de força. Apesar de todo esse tempo, de existência, até hoje esse tipo de ensino não foi regulamentado pela legislação brasileira. O homeschooling, gente, é exatamente isso. É o ensino promovido pelas famílias e não pelas escolas, pelas instituições de ensino. As famílias que optam por esse tipo de ensino e aprendizagem das suas crianças assumem esse papel de responsáveis por essa transmissão de conhecimento para os filhos. Existe hoje no Brasil um projeto que foi enviado do Poder Executivo para a Câmara dos Deputados, é o projeto 2401 de 2019, que regulamenta esse tipo de prática. Os pais que optarem por esse tipo de educação deverão informar o Ministério da Educação, fazer uma proposta formal pela plataforma do Ministério, e também essa opção pela educação deverá ser renovada anualmente, como uma matrícula comum numa escola. Além disso, os filhos, os estudantes nesse tipo de ensino, eles farão uma prova anual para certificarem que eles realmente estão aprendendo conforme deveriam na faixa etária que eles estão, na série, enfim. E também os pais deverão propor um currículo que será anexado nessa plataforma. Todo ano eles têm que montar um currículo para o ano seguinte. Então, assim, esse projeto é bem amplo, eu não vou falar de todos os detalhes dele. Tem algumas pessoas que são proibidas de realizar a educação no lar, esse homeschooling, condenados por crimes que incidem no ECA, contra a infância e juventude. Tem alguns poréns. Também poderão perder o direito de realizar o homeschooling aquelas famílias cujos filhos sejam reprovados 2 anos consecutivos ou 3 anos não consecutivos, ou aqueles pais que não renovarem o cadastro. Então, assim, é um projeto que ainda precisa ser muito discutido, que a gente precisa pensar em todos os prós e contras, de se realizar. A proposta divide opiniões, porque agora, nesse sistema de homeschooling, os pais são totalmente responsáveis pela educação dos filhos, ao contrário do que diz a nossa Constituição, que é dever do Estado e da família, é uma participação ali. E quando o pai, as famílias decidem fazer esse tipo de ensino, eles tomam do Estado esse papel, e tem totalmente essa carga de responsabilidade sobre eles. Mas apesar de toda essa polêmica, a prática do homeschooling ela já é legalizada em mais de 60 países. Que as pessoas podem optar por esse tipo de ensino em casa. E no Brasil existe uma associação que é a Associação Nacional do Ensino Domiciliar, a ANED, tem um site, vou deixar aqui para vocês consultarem. Eles estimam que mais de 7.500 famílias já realizam esse tipo de ensino aqui no Brasil. Sim, já realizam. Inclusive, elas muitas vezes eram alvos de denúncias de vizinhos que percebiam a existência de criança nas suas casas, por exemplo, e denunciavam ao conselho tutelar que essas crianças estavam fora da escola. E havia muitas ações contra essas famílias. E se você está aí pensando, por que será que demora tanto essa regulamentação do homeschooling no Brasil, que poderia regulamentar tranquilamente, de forma rápida, você já tem mais de 60 países onde ela já existe e dá certo? Eu te convido a pensar o seguinte: o nosso país ainda tem inúmeros problemas de desigualdade social, ainda tem inúmeras famílias de baixa renda que lutam diariamente para sobreviverem. Então, regulamentar um ensino em casa sem uma fiscalização é um risco muito grande para as crianças, para muitas crianças. Se a gente pensar que é na escola, muitas vezes, que são detectados os abusos infantis, as violências domésticas, a partir de denúncia da escola, que descobre, que pergunta, por que a criança não está vindo, quando vai investigar, a criança está sofrendo maus tratos em casa. Quando você regulamenta uma prática assim, você vai regulamentar para todos, então a gente precisa pensar, não, só para alguns então, vamos regulamentar para alguns, então tá. Então como vai ser esse critério de regulamentação?
Tá vendo como é difícil esse debate? Esse debate ele tem que ser muito bem feito, bem pensado. Nós precisamos ouvir todas as partes envolvidas para que a gente tome, se tomarmos essa decisão realmente de legalizar, de regulamentar, de ser uma prática corriqueira, né, dentro do nosso país, precisa ser feito com um critério muito bem realizado, para que as crianças não sofram. Uma questão importante para a gente pensar sobre homeschooling, porque quando a gente pensa a princípio, a gente acha que vai ter a escola dentro de casa, funcionando da mesma maneira. E não é assim, né? O homeschooling ele é muito mais aberto, muito mais amplo. Então, se você está aí cozinhando, por que não aproveitar esse momento para ensinar química para o seu filho, para ensinar física, para ensinar culinária, enfim. Todo momento ali das atividades cotidianas é um momento de aprender, é um momento de ensinar. Essa é uma das vantagens, né, das belezas do homeschooling. Outra questão que as famílias levantam, quem já faz esse tipo de prática aqui no Brasil, é a questão da importância de ter um dos pais junto das crianças. Então, gente, um dos pais terá que acompanhar essa criança nesse processo de ensino-aprendizagem. Você pode, claro, contratar um professor particular para determinada disciplina, mas precisa ter algum dos genitores ali por perto. Então, tá vendo? Aí a gente vai restringindo também essa prática. Essas crianças, elas convivem socialmente com a família, com outras crianças, vão a parques, vão a museus. Elas argumentam que esse tipo de ensino propicia muito mais uma educação real, num ambiente real, e não num ambiente controlado como o da escola e limitante, segundo elas, né? Tudo isso depende, né? Tem um grande depende, assim, né? Se é legal ou não. Depende de como os pais vivenciam esse ensino, qual que é o objetivo desses pais, né? O homeschooling pode ser uma prática fantástica, né? Fenomenal. Por quê? A criança fica mais próxima dos pais. A criança tem um ensino personalizado, as crianças podem explorar o meio ambiente de uma maneira muito mais fácil, né? Mais apropriada, conhecer lugares diferentes, não só o que está nos livros, mas ela pode comprovar empiricamente aquilo que ela lê, aquilo que ela estuda. São assim, inúmeras vantagens de se praticar o homeschooling. Por outro lado, será que essa criança ela vai ter uma socialização adequada? Esses pais têm condição de levá-la a praças, a clubes, a outras aulas coletivas, por exemplo, de esportes, de músicas, outros ambientes que elas possam ter contatos com crianças diferentes, de fato? Então é uma questão a se pensar. O objetivo dos pais com o homeschooling, qual é esse objetivo? É meramente isolar essa criança para que ela não conviva com nada que os pais não concordem, que ela esteja em contato somente com o conhecimento que eles querem passar, ou realmente é para ter um conhecimento mais amplo, mais livre, que ela tenha a chance de lidar com muito mais situações e possibilidades, mas ali acompanhadas pelos pais, para que eles possam explicar o mundo de uma forma que eles acreditam que seja o certo. Então, assim, depende de vários fatores para a gente falar, né, se o homeschooling realmente é uma prática positiva ou não. E eu acho que a gente nunca vai conseguir bater o martelo para falar sim ou não. Tudo vai depender. Depende da família, depende dessa criança, depende das condições que essa criança vai ter para realizar esse estudo, essa prática. Um ponto importante para a gente pensar é que o homeschooling dá trabalho para os pais, né? Então vocês vão ter que se organizar. Aí quem vai tomar conta, quem vai ficar prioritariamente responsável pelo homeschooling? É o pai? É a mãe? Então, vocês vão ter que ter um tempo disponível para preparar as aulas, ainda que com o apoio de algum professor particular, você vai ter que acompanhar e vai ter que saber, estar por dentro de tudo que o seu filho está estudando, porque é esse o objetivo, homeschooling, né? A escolarização no lar, não é nem em casa, é no lar, no sentido de proteção, de amparo, de apoio personalizado ali. Então não adianta, você vai falar assim, eu vou fazer o homeschooling, aí você monta uma escola dentro da sua casa, né? Será que é essa a proposta? Então qual a diferença dele ficar numa escola regular e ficar na sua casa, com vários professores à disposição e sem você, sem o seu apoio ali, sem a sua permanência, né? Então, vamos pensar nisso tudo na hora de escolher. Mais importante do que o método que será escolhido por vocês enquanto família é pensar se essa criança estará realmente tendo acesso a métodos eficazes de ensino, se ela está conseguindo desenvolver todo o seu potencial de forma integral, desenvolver seus talentos, as suas habilidades, se ela está feliz
Se você consegue atingir esses pontos importantes para o desenvolvimento humano, o método ele fica em segundo plano. O mais importante são essas questões. Enfim, é um assunto polêmico, complexo, né, muito amplo, que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, né, vários aspectos do homeschooling. Como funciona, como começar, como que essas famílias são amparadas, elas têm uma rede de apoio, falar muito mais dessa associação que existe, Associação Nacional, né, do Ensino Domiciliar. Enfim, se vocês gostaram desse conteúdo e gostariam de aprofundar-se mais um pouquinho sobre o tema, me fala, deixa aqui nos comentários que eu vou providenciar outros vídeos para que a gente possa ampliar esse debate sobre homeschooling e ensino domiciliar, certo? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com os amigos e não deixe de se inscrever no canal. Você já se inscreveu? Corre lá e ativa o sininho também, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que são postados em primeira mão. Obrigada por assistir e até breve.